Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Naquela época você não pensava então em dar aula? Não, dar aula não. Só pesquisar. Ser pesquisador. E aí antes de chegar nesse ponto da aula, só continuando ali dos caminhos, né? Quando eu tava nos Estados Unidos, e aí é esse ponto de virada, outro ponto de virada que eu tive na minha vida, no final de 2014, que seriam as minhas primeiras férias, né? Que eles chamam lá de férias de inverno. Eram 15, 20 dias e tal. Cara, geral, muita gente viajou e tal. Falei, não, vou ficar no campus, porque eu quero me preparar pra tentar mudar de faculdade. Porque o Ciências Sem Fronteiras falava o seguinte: tu não foi pra faculdade que tu queria? Beleza. Se você conseguir, no início do semestre que vem, ser aceito em alguma outra, a gente paga pra você. Porra! É, mano. Eles mandaram essa. Meteram essa. Eu falei, caraca. E agora, né? É pra onde que eu quero ir, cara. O meu próximo passo é esse. É ir pra uma Ivy League que eu quero fazer a diferença. Eu já tinha quase um ano de Estados Unidos. Já tinha adquirido conhecimento. Tava fluente no idioma. Falando, entendendo, escrevendo gramaticalmente. Tava muito seguro de mim. E aí foi que eu passei essas férias já me preparando para o momento onde começasse a ter essa possibilidade de transição, eu já tivesse meu aceite. E aí foi quando eu comecei a pesquisar para onde que eu queria ir. E eu ia sempre, não só pelo nome da faculdade. Porque, de novo, você também encontra 1 milhão de pessoas que falam assim, fulano fez curso em Harvard, fulano isso aqui no MIT. Cara, mas... beleza, mas e aí? Qual que é a história? O que foi construído? Por que você foi pra lá? Então, eu olhava o laboratório que eu queria ir, qual era a linha de pesquisa, né? Se estava dentro do que eu pretendia pra minha carreira. E, cara, lá nessa época tava um boom, né? De uma técnica que hoje é incrível. A gente pode falar rapidinho sobre ela, que é a técnica de CRISPR. Lá em 2014. CRISPR, basicamente, é o sistema imunológico de uma bactéria que foi descoberto. E toda vez que a bactéria ela é infectada por um vírus, e os vírus matam bactérias, por exemplo, tem um tipo de vírus chamado bacteriófago. Eles invadem as bactérias e é aquela coisa, se mistura no DNA, né, ali no genoma, e vai causar uma série de distúrbios e aquela bactéria vai morrer. Descobriram que algumas bactérias conseguem capturar um pedaço, um fragmento do DNA desse vírus e guardar dentro delas. E elas sobrevivem. Guardou dentro delas. Quando ela foi infectada de novo por um outro vírus, por outro vírus, mas dessa mesma família, que tem esse mesmo DNA, ela reconhece. E ela consegue fazer do fragmento que ela capturou daquele outro vírus um sistema onde vira como se fosse como é que eu posso dar o exemplo? Como se fosse um carro da polícia patrulhando. Ela consegue sair esse sistema consegue patrulhar todo esse código genético do vírus e ele consegue encontrar exatamente a sequência da onde que ela capturou as bases do DNA certinhas que foram capturadas. Ela consegue reconhecer aquilo, ela se conecta e corta, destrói aquelas bases de DNA e o vírus morre. Olha que loucura. É o sistema imunológico da bactéria. É o CRISPR. E alguns pesquisadores descobriram como fazer isso para cortar qualquer parte do DNA de qualquer pessoa. Porque olha só. Como? Porque uma coisa... olha, assim, doido. Não conecta na minha cabeça. Vamos lá. Olha que loucura. Nós temos 46 cromossomos, né? Somos feitos por bilhões de nucleotídeos, que são essas letrinhas A, T, T, C, aquelas letras do DNA. Essas letras, elas formam, dentre de um milhão de outras coisas, o que a gente chama de genes. Os genes são essas sequências, né, desses materiais genéticos que vão dar as instruções para o nosso corpo. Produzir uma proteína, fazer determinada característica, etc e tal. Então você tem um código de letras. Se eu corto uma parte desse código relacionada a um gene, por exemplo, a um gene causador de um câncer,
Se eu corto, o gene é desativado. Dependendo do jeito que eu fizer esse corte, que eu desativar ele. Ele desativa. E o que significa desativar? Significa que você curaria uma doença genética antes mesmo dela acontecer. Entendo. É tipo um botão... Isso, de liga e desliga. Aham. A gente tem hoje essa possibilidade de desligar e desligar genes através da técnica de CRISPR. CRISPR-Cas9. Aham. E isso, cara, vai pra tudo. Hoje em dia já tem aquela discussão de você fazer edição de bebês geneticamente modificados, porque você pode usar essa técnica para modificar características físicas, cognitivas. Isso graças ao CRISPR. Ah, o CRISPR. Exato. O que significa CRISPR? Repetições curtas, palindrômicas, interespaçadas. Entendi. Tem um nome aí super maluco. E basicamente elas aprenderam, né? Essas duas, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Chaptenier, descobriram como pegar esse sistema imunológico da bactéria, fazer no laboratório para cortar qualquer parte de qualquer genoma. Seja ele animal, humano, vegetal. Se tem DNA, a gente corta. Ou seja, você consegue ligar e desativar genes hoje em dia com esse tipo de técnica, entre outras 1 milhão de aplicabilidades. Quais são as coisas que dá pra fazer assim? Cara, hoje em dia você consegue... vou dar um exemplo clássico do que você consegue, por exemplo, criar bebês imunes ao HIV. Você consegue desativar o gene que constrói os correceptores de entradas do vírus do HIV. Sem correceptor, o vírus não consegue entrar na célula, consequentemente estaria imune. Cara, isso é foda. E fizeram isso. Um chinês fez isso, foi preso, deu mó BO de 2018. Caralho. Ninguém sabe onde ele tá, nem onde estão os bebês. Achei que era uma coisa assim. Nada. Não, é proibido. Você não pode editar genoma ainda. O que você acha sobre isso? Cara... Mas não pode nem em nome da ciência, assim, nem pra ainda pesquisar. não. Humano editar e implantar numa mãe pra ela fazer a gestação e a criança nascer editada, não pode. Mas assim, cara, eu acredito que deve ter muitos bebês já geneticamente modificados pelo mundo. Isso é um perigo, cara. A técnica de CRISPR. É um perigo porque, ao mesmo tempo onde você pode usar ela pra fins terapêuticos, por exemplo, de você modificar uma área que poderia desenvolver lá um tipo de câncer e tal, você pode fazer isso pra... Hoje as pessoas pensam pra mudar características físicas, até cognitivas às vezes. E você ter super bebês mutantes por aí. Isso já pode ser feito. Agora, se vai dar certo, é outros trilhões de coisas. Porque eu não tô falando que é como se fosse uma tesoura. Ela tem ali uma enzima que a gente chama de Cas9, que ela vai conectada nessa sequência e quando ela encontra aquela sequência que ela quer cortar, ela desativa. Só que, e se ela cortar um pouco mais para baixo? Ela pode pegar um outro gene responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do seu cérebro. E aí você vai modificar um bebê achando que tá fazendo algo bom nele e tá... Ali nasce com algum tipo de declínio doença. Cognitivo, então assim, a gente ainda não tem esse tipo de resposta. Mas é possível errar sim, porque ela vai em busca do códiguinho certo, né? Mas aí pode errar. Sim. Cara... Entendeu? E aí, nessa área, era a área que eu queria trabalhar, entendeu? Em 2014. Falei, cara, esse é fantástico. Fantástico, cara. E eu ficava na minha cabeça... Acho que um dia isso vai levar um prêmio Nobel. E eu sempre tive o Nobel como meio um direcionamento das minhas áreas. Tipo, acho que eu vou trabalhar... Cara, eu quero trabalhar com isso. Eu não sei, eu era do time, tipo assim, se tem uma pessoa que se assina um termo, fala, pode estudar, sei lá. Eu quero que você pegue meu braço e estude ele. Se a pessoa deixou, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. Tem todo um... É algo muito mais complexo do que só isso, do que só vai. Sabe? Porque se você faz isso, só vai... Vou dar um exemplo. Os bebês de CRISPR, que a gente comentou bem lá no início. Já teve esse chinês que editou lá o genoma, implantou no útero da mãe e nasceu os bebês. Que a gente não sabe onde elas estão. Sabe nem se elas viveram, né? Cara, mistério. A partir do momento... Eu digo isso. A partir do momento que a humanidade conseguir fazer um bebê com inteligência suprema e tudo mais... Já era. Vão vir outros muitos. Entendeu? Cara, e isso tem características genéticas que diz se o cara vai ser mais inteligente ou não? Sim, você pode ali... É o que eles estão estudando. Como é que você consegue, às vezes, fazer mais conexões sinápticas no cérebro.
tornando a pessoa com mais poder de cognição. Então, qual que é o problema disso? Cara, você acha mesmo que esses bebês ultra mega modificados que um dia nascerem vão querer andar com a gente, os não editados? Claro que não. Vai ter uma ruptura na sociedade absurda. Vocês estão atrasando a gente. Ou seja, às vezes podem ser... Vamos terminar quem não é editado. Só estão atrapalhando. Que a gente é um outro tipo de sociedade. E quem que vai ter acesso aos bebês editados, né? Provavelmente vai ser só quem tem money. Money, claro. Então, assim, isso são outros problemas que a bioética ela precisa também estar envolvida pra evitar que essas coisas aconteçam. Mas, cara, eu aposto que devem ter vários outros aí bebês já editados andando pelo mundo já. Eu acho. Cara... Eu acho. É difícil... Não. É necessário um equipamento muito complexo pra editar um bebê? Nada. Compra tudo kitzinho, Me faz a passa lista ali fertilização e depois. depois a gente passa ali os dados. Não, cara. É porque a você técnica fala... em si não. A técnica não. Assim, pega lá o... Com certeza tem, então. Cara, pega o espermatozoide do pai, pega lá um óvulo, né, que a gente chama de ovócito da mãe, faz a fecundação in vitro. Antes dele começar a se multiplicar, você joga a CRISPR lá dentro, edita, aí ele vai começar a se multiplicar, todas as células vão estar editadas. Quando ele chegar num estágio certo, né, normalmente blastocisto, 6º, 7º dia do desenvolvimento, você vai lá, implanta no útero da mãe e espera o bebê se desenvolver e ele nasce. É isso, tutorial como ter um bebê super Como inteligente. ter um bebê super inteligente. Exato. Resumidamente, em 15 segundos. Não duvido nada que tem uns grupos de Telegram que uns loucos estão fazendo isso. Com certeza. Eu tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que já tem bebês modificados por aí. Nossa. Sim. Daria pra até modificar se o cara vai ser vai ter um físico atleta. Isso, tudo isso. Tudo isso. É que as Nossa, pessoas dá pra fazer um cara, um super cor do homem. olho, tudo. Bizarro, né, cara? Bizarro. Mas eu não sei, eu gosto dessas coisas bizarras. Não sei, sei lá. Não sei, cara. posso ser estranho, mas... Então, o desconhecido e o diferente me atrai, né? Então... Só que eu fico sempre naquela angústia de... Disso aí que você tinha falado. Vai acontecer. Até que ponto isso é bom? Se algum dia essa porra for legalizada, vai ter uns empresários abrindo empresa de mude o olho do seu bebê agora. Com certeza. Total. Vamos lá.